ser o meu proceder em uma situação como essa daqui? Você é um agente de Deus para mudar, para transformar, né? E se eu não tenho essa boa nova para passar para as pessoas, ele está dizendo que aqueles que falam mal do irmão está em sérias dificuldades diante de Deus. Está vendo quanto mal existe aí no falar mal? E aí Jesus, então, ele vem trazendo aqui, ele vem aí fazendo uma citação, e aquela condenação que estamos fazendo está nos condenando. Alguém chegou em você criticando alguém, falando de alguém, difamando alguém, seja esse agente de transformação. Olha, eu não quero ouvir. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Somente 2 versículos. Olha, eu quero usar aqui como um tema para esse estudo aqui que nós vamos estudar, o seguinte: o mal de falar mal. Qual deve ser o meu proceder em uma situação como essa daqui? Primeiro, eu quero fazer aqui uma pergunta para você. O que é falar mal? Existe alguns motivos que nos leva ou que leva, né, a pessoa a falar mal da outra. Eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, para você uma explicação técnica do que é falar mal. Aí depois nós vamos aqui entrar numa explicação bíblica, né, para a gente ver o que isso é aos olhos de Deus. Mas aos olhos humanos, numa explicação técnica, segundo a Febracis, existe 3 motivos para as pessoas falar mal um do outro. Uma pesquisa que eles fizeram e encontraram aí 3 motivos para uma pessoa falar mal do outro. Agora, por que as pessoas falam mal das outras? O primeiro motivo: a pessoa fala mal da outra porque ela quer ser tão boa quanto aquela que ela está falando mal. Segundo, a pessoa se sente pequena e falha, por isso ela fala mal da outra. E terceiro motivo aqui que uma pessoa fala mal da outra é quando queremos tomar algo de alguém. Agora vamos olhar aos olhos de Deus, né, o porquê não se deve falar mal das pessoas. Como eu disse aqui, o tema desse estudo: o mal de falar mal. Primeiro, aquele que fala mal do outro está, em primeiro lugar, desprezando Deus e ignorando aquela pessoa que está falando mal. Então isso me mostra que quando uma pessoa fala mal da outra, é porque ela está afastando-se de Deus. Você é um agente de Deus para mudar, para transformar a sociedade. Agora, as pessoas lá fora falam mal um do outro, criticam um ao outro, e nós como cristãos não podemos fazer isso. Está entendendo por que Tiago está falando? Olha, não falem mal, porque vocês entraram agora para a sociedade de Cristo, então vocês não fazem parte mais da sociedade do mundo. Irmãos, essa palavra aqui não é só para a igreja naquela época, não, é para mim e para você hoje. Como cristão, a nossa atitude diante daquelas pessoas que falam mal é ser ali um agente de transformação, é mudar aquela situação. Olha, hoje nós vivemos uma novidade de vida, uma nova vida. Você é alguém que Deus conta para transformar a sociedade, e se nós falhamos, a sociedade vai perecendo. Então isso me leva a pensar o seguinte: se a sociedade chegou ao nível que chegou, nós como cristãos falhamos. Então quando a sociedade, quando
um irmão fala mal do outro, né, ou faz fofoca, aquele poder afetivo, aquele carinho, aquele amor do Evangelho se perde. Se eu estou me envolvendo com fofocas, com falar mal, isso significa que eu não tenho boas novas das pessoas. Aí o Evangelho perde-se o poder. Então a fofoca, o falar mal, a crítica sempre vai trazer divisão dentro da igreja, na casa, na família, no trabalho. Vamos entrar agora em alguns versículos bíblicos aí para a gente ver aqui o que a palavra do Senhor fala. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 16: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se você é uma pessoa que dá um bom exemplo como cristão, aqueles que falam mal de você serão envergonhados. Tiago, ele está dizendo que aqueles que falam mal do irmão está em sérias dificuldades diante de Deus. Então, quando o crente ou quando a pessoa fala mal de alguém, ela está em sérias dificuldades diante de Deus. Se tem alguém te criticando, te caluniando, é porque essa pessoa tem desejo de ser superior a você. Então, aquela pessoa que você vê que vive falando mal dos outros, ela está contrariando a lei de Deus e contrariando a consciência dela também. E se um crente faz isso, amados, é pior ainda. A pessoa, ela deve deixar de falar da vida dos outros, não da palavra de Deus. Agora, quem fala mal do outro causa separação contra Deus e contra o irmão. Você está vendo quanto mal existe aí no falar mal? A própria pessoa acaba sendo prejudicada. Então, o que eu quero alertar você aqui é o seguinte: se tem alguém falando de você, se tem alguém criticando você, não te preocupe, porque as palavras que aquela pessoa tem falado contra você vai fazer mal para ela mesma. É o mal de falar mal. Então o propósito do diabo é o quê? É levar uma pessoa a falar mal da outra. Para quê? Para que isso afaste ela do Senhor. Olha um exemplo bem simples aqui do que acontece quando Satanás entra no coração da pessoa. Quero citar aqui com você o exemplo de Judas. Lucas 22, versículo 3 diz assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Olha o perigo, irmãos. Satanás entrou no coração de Judas, né, e ali Judas então já se viu ali no desejo de trair a Jesus. Então, quando Satanás entra no coração de uma pessoa, ela se vê nesse desejo, nesse sentimento, né, de levantar contra alguém, de acusar alguém, de trair alguém. Então veja o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, no verso 12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, quando alguém está julgando ou condenando, ou está ali falando mal, essa pessoa está se levantando contra a lei. E qual é o propósito da lei? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor: não te vingarás, nem guardarás ira
contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Deus deu essa lei, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então, ele vem trazendo aqui, ele vem aí fazendo uma citação desta lei, quando ele diz ali que o maior mandamento, o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo de número 31. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, se o crente fala mal de alguém, isso mostra que ele não ama ele mesmo. E o que é melhor saber, amados, é que depois Jesus ele vem ampliando este mandamento, né? Lá em Mateus capítulo de número 7, verso de número 12: tudo quanto, pois, quereis que o homem vos faça, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, Deus deu a lei, Jesus citou ali como o maior mandamento e ampliou algo em cima disso, né? E agora Tiago vem aqui também fazendo uma citação a este mesmo mandamento. Olha o capítulo 2 de Tiago aí, o versículo de número 8. Tiago diz assim, ó: se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Quando uma pessoa critica a outra, ela está se tornando juiz. Veja que o juiz está acima da lei e não debaixo dela. O juiz no tribunal, ele faz o que ele? Quem está abaixo da lei? O juiz ou o réu? O réu, porque o juiz vai aplicar a lei no réu. Então, se eu critico alguém, se eu falo mal de alguém, isso quer dizer que eu estou acima da lei. Agora, nós muitas vezes temos aí o mal de julgar pela aparência. Jesus está dizendo, olha, eu julgo pelo que ouço. Então, primeiro, Jesus tem toda a atenção, e aí o julgamento de Jesus, amados, é um julgamento justo. Olha para a mulher que foi pega em adultério. Enquanto eles estavam ali criticando, falando mal da mulher, ó, ela foi pega em adultério, traiu o marido, a lei de Moisés manda fazer assim. E o Senhor o que fala? O que Jesus estava fazendo? Escrevendo ali na areia, ouvindo, né, as críticas deles. E aí depois então ele dá ali a sentença, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus primeiro ele ouve, depois ele julga. Agora, o que o ser humano precisa é aprender a parar de julgar pela aparência. Eu quero ler com vocês aqui alguns outros versículos referente a esse assunto que Tiago vem falando. Eu vou ser bem rápido aqui, para você entender. Se você está com um papelzinho, uma caneta aí, eu gostaria que você anotasse esses endereços bíblicos. Salmo 140, versículo 11: o caluniador não se estabelecerá na terra, o homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Efésios capítulo 4, versículo 31: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então isso tem que estar longe de vocês. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessária que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, como deve ser aqui o proceder da mulher?
Não o quê? Não maldizente. O que é maldizente? Falar mal dos outros. Ainda 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Aqui Paulo está falando de quem? Dos homens dos últimos dias. Olha aí o versículo de número 1 do capítulo 3, ó. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e aí segue a lista. Tito capítulo 2, versículo 3, é o próximo livro aí. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E ainda 1 Pedro capítulo 2, versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisia, e inveja, e de toda sorte de maledicência. Aqui eu falei versículos a respeito de maledicência, ou seja, falar mal. Agora, a Bíblia fala também que você não pode julgar ninguém. Mateus capítulo de número 7, olha o que Jesus fala aí, versículo de número 1 e 2: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você olha para uma pessoa e julga ela, você pode ter certeza que terão outros olhando para você e julgando você também. Você critica alguém, você pode ter certeza que tem alguém criticando você também. Então não se deve julgar a ninguém. Olha só, lá em Lucas capítulo de número 6, versículo 37, olha o que Jesus fala aqui, amados: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O teu pecado diante de Deus é muito maior do que aquilo que alguém fez contra você. E se Deus te perdoou de toda a ofensa que você fez para com Ele, você não pode perdoar teu irmão também? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 1, olha o que ele diz aí: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos, o que a palavra vem falando, né? Então o que Tiago vem dizendo aqui nesses 2 versículos é muito sério para a nossa vida. Alguém chegou em você criticando alguém, falando de alguém, difamando alguém, seja esse agente de transformação: olha, eu não quero ouvir.